Imagine caminhar por um corredor escuro de um laboratório paleontológico e, de repente, ver criaturas que morreram há milhares, às vezes milhões de anos, preservadas de um jeito tão absurdo que parece que foram atropeladas ontem. Corpos amassados, rostos achatados, membros retorcidos e ainda assim intactos o suficiente para contar histórias que atravessaram eras inteiras. No episódio de hoje, você vai conhecer 9 animais pré-históricos tão bem preservados que parecem ter sido esmagados, prensados ou congelados no exato instante de sua morte. Criaturas que desafiam a lógica, revelando detalhes de pele, músculos, órgãos e às vezes até a última refeição que carregavam no estômago. Esses verdadeiros retratos da morte foram encontrados nos lugares mais improváveis, sob camadas eternas de gelo, soterrados por lama tóxica, aprisionados em turfeiras ou queimados por erupções vulcânicas que selaram seu último suspiro. Cada corpo é uma cápsula do tempo, um registro que nos encara de volta e diz: foi assim que vivi, e foi exatamente assim que morri. Mas antes de viajarmos por milhões de anos e explorarmos esses fósseis que desafiam até a ficção científica, já aproveita para deixar o like, porque isso ajuda demais o canal. E se inscreva para não perder nenhum dos próximos episódios sobre a vida que dominou a Terra muito antes de nós. Seu apoio mantém essa jornada viva. Agora, respire fundo, porque o que você está prestes a ver não são ossos, são corpos, histórias congeladas no tempo, testemunhos do último instante de criaturas que jamais imaginaram que ainda seriam observadas no futuro. Prepare-se. Nosso mergulho começa agora. Nos vales silenciosos do Yukon, onde o frio parece guardar segredos que o tempo se recusou a apagar, um dos corpos pré-históricos mais impressionantes já encontrados emergiu do gelo eterno. Um jovem bisonte tão bem preservado que, à primeira vista, parece ter sido simplesmente atropelado e abandonado ali, no meio da tundra. Seu dorso está levemente achatado, as costelas curvadas para dentro, como se uma força invisível o tivesse comprimido no instante final. A pele, ainda intacta, apresenta tonalidades que variam entre o marrom escuro e o preto brilhante, endurecida pelo frio que reinou por mais de 36 mil anos. Os pelos, ainda aderidos ao corpo, balançam suavemente quando tocados, lembrando que aquele animal viveu em um mundo brutal, mas vibrante. Os cientistas acreditam que sua morte foi rápida. Preso em lama espessa, o bisonte teria afundado devagar até ser engolido por sedimentos gelados que o congelaram antes mesmo que pudesse ser devorado por predadores. Esse sepultamento instantâneo transformou seu corpo numa cápsula natural, preservando músculos, pele, órgãos e até traços microscópicos da última estação que viveu. Hoje, ao analisá-lo, conseguimos saber o que comia, como crescia e até quais doenças carregava. E é justamente esse realismo quase perturbador, esse aspecto de acidente recente, que torna esse bisonte tão fascinante. Ele não parece um fóssil, parece um sobrevivente derrotado pela própria paisagem. Mas se essa criatura já parece impressionante, espere até encontrarmos o próximo tesouro congelado do passado, um corpo tão intacto que redefine o significado de preservação extrema. E seguindo essa trilha de criaturas congeladas no tempo, chegamos a uma das descobertas mais emocionantes já feitas na Sibéria. Liuba, a filhote de mamute lanoso tão perfeitamente preservada que parece apenas adormecida sob o gelo. Encontrada por um pastor de renas em 2007, ela tinha pouco mais de 1 mês de vida quando morreu. E ainda assim, seu corpo permaneceu intacto por cerca de 42 mil anos. A primeira impressão ao vê-la é desconcertante. O pequeno corpo curvado, a pele lisa e encolhida, as pálpebras cerradas. Tudo indica que sua morte foi tão repentina quanto silenciosa. Seu contorno está suavemente achatado, como se tivesse sido prensada pela própria neve que a soterrou. A tromba, ainda flexível quando encontrada,
mostra detalhes minuciosos das narinas. Os pelos finos, quase invisíveis, ainda repousam sobre a cabeça. E até o interior do estômago foi preservado, revelando o leite materno que ela havia ingerido pouco antes de morrer. Os pesquisadores concluíram que Liuba provavelmente ficou presa em lama congelada à beira de um rio. Ao tentar se libertar, acabou inalando sedimentos que bloquearam suas vias respiratórias. Uma tragédia que, ironicamente, garantiu que seu corpo fosse selado com perfeição quase assustadora. Observar Liuba é como testemunhar um fragmento de ternura perdido no gelo infinito. Ela não parece um fóssil, parece uma vida interrompida antes do tempo. E ao deixarmos essa pequena gigante dormir novamente na escuridão do passado, avançamos para outro corpo igualmente intrigante. Uma criatura que emergiu do gelo com uma história tão dramática quanto inesperada. Deixando para trás a pequena Liuba, avançamos mais fundo na imensa cicatriz aberta no Ártico, conhecida como Cratera de Batagai, um portal natural para mundos que já não existem. Foi ali, entre paredes de gelo derretido e sedimentos que colapsam como folhas antigas de um livro enterrado, que pesquisadores encontraram um dos animais mais impressionantes já revelados pela tundra. Um potro pré-histórico de 40 mil anos, preservado com uma precisão que desafia qualquer imaginação. Ao primeiro olhar, ele parece ter sido comprimido pela própria terra. O corpo está levemente achatado, como se tivesse sido prensado no instante de sua morte. A pele, ainda firme e brilhante em algumas regiões, cobre músculos que se mantiveram quase intactos. O focinho, delicado, mostra detalhes tão nítidos que seria possível imaginar o animal respirando ali, congelado no tempo. O pelo escuro ainda cobre partes do corpo, especialmente ao longo do dorso, e até o interior dos cascos foi preservado, revelando como esse jovem cavalo se movia pela antiga estepe mamute. As análises sugerem que ele morreu afogado em lama congelada. Um pântano traiçoeiro que engoliu o corpo antes que sequer começasse a decompor. O frio extremo fez o resto, selando sua forma como um molde natural, um retrato exato de seu último suspiro. É possível, inclusive, observar vestígios do líquido amniótico dentro do corpo, o que indica que o potro tinha apenas algumas horas de vida quando encontrou seu triste destino. E, à medida que deixamos para trás esse jovem cavalo eternizado pelo gelo, avançamos para mais um gigante da Era do Gelo. Um animal cuja preservação revela detalhes tão extraordinários que parecem desafiar os limites da própria fossilização. Deixando a cratera de Batagai para trás, seguimos pela vastidão gelada da Sibéria até alcançarmos outra joia da Era do Gelo, o rinoceronte lanudo de Semyon, um jovem macho descoberto quase intacto, como se tivesse sido empurrado contra o solo por uma força brutal e congelado exatamente assim. Seu corpo, preservado por mais de 34 mil anos, impressiona pela integridade quase absurda. Pele, pelos, músculos e até o pequeno chifre frontal mantém sua forma original. Ao observar Semyon, a sensação é de que o tempo simplesmente parou ao redor dele. A pele se encontra levemente comprimida no flanco esquerdo, sugerindo que o corpo foi prensado pelo colapso repentino de solo encharcado, uma espécie de armadilha natural que o engoliu e o selou em questão de minutos. Seus pelos, curtos e espessos, ainda aderem à carcaça. A boca permanece semicerrada, revelando dentes usados para arrancar vegetação da estepe fria. Até mesmo o conteúdo do estômago foi preservado, permitindo aos pesquisadores identificar gramíneas antigas que já não existem mais. Acredita-se que Semyon tenha morrido jovem, talvez surpreendido por um desmoronamento de terra causado pelo degelo estacional. A pressão súbita teria achatado parte do corpo, criando esse aspecto perturbadormente amassado, como se o grande herbívoro tivesse sido atingido por algo gigantesco antes de sucumbir ao frio mortal.
E quando pensamos que nada poderia ser mais impressionante, o Ártico nos revela ainda mais um guardião do passado. Uma fera que adormeceu inteira no gelo e despertou milhares de anos depois. À medida que avançamos pela tundra siberiana, deixamos Semyon para trás e entramos numa região onde o gelo guarda segredos ainda mais sombrios. Foi aqui que pastores de renas encontraram algo que o mundo científico jamais tinha visto. Um urso das cavernas completamente preservado, com pele, nariz, músculos e até os lábios intactos. Uma visão tão realista que parece impossível que tenha permanecido oculto por mais de 40 mil anos. O corpo, encontrado em posição curvada, exibe um estranho achatamento no dorso, como se tivesse sido pressionado contra o solo por uma camada de neve compacta que lentamente o transformou em uma escultura natural. A cabeça é talvez o detalhe mais impressionante. O focinho ainda mantém a forma arredondada, e o nariz, sim, o nariz, continua ali, intacto, algo impensável em fósseis tradicionais. A pele, ressecada pelo frio extremo, forma dobras nítidas ao redor do pescoço e dos ombros, revelando o porte poderoso da espécie. Até os globos oculares, embora colapsados, deixaram marcas que ajudam a reconstruir a expressão do animal em seu último momento. Pesquisadores acreditam que esse urso tenha morrido durante o inverno, talvez vítima de doença ou fome, entrando em colapso enquanto tentava se abrigar. O congelamento rápido fez o resto, selou cada detalhe, criando um retrato fiel de uma besta que dominou as cavernas da Eurásia durante milhares de anos. E conforme deixamos essa criatura ancestral repousar novamente no silêncio do gelo, seguimos para outra descoberta igualmente impressionante. Um gigante blindado que quase parece ter sido prensado pelo próprio tempo. Ao deixarmos o urso das cavernas adormecido em sua eternidade gelada, viajamos para muito mais ao sul, rumo às antigas florestas tropicais da América do Sul. Um lugar onde o calor, ironicamente, também criou suas próprias cápsulas do tempo. Foi ali que pesquisadores encontraram o que restou de um tatu gigante pré-histórico, ancestral distante dos atuais tatus, mas muito maior e mais robusto. Diferente dos corpos congelados do Ártico, este foi preservado de uma maneira inesperada, prensado e envolto por camadas de resina natural que endureceram ao longo de milênios até se tornarem quase tão fortes quanto pedra. A primeira impressão é chocante. O animal parece ter sido literalmente empurrado contra o solo. O casco achatado, as placas ósseas comprimidas umas contra as outras e a cabeça ligeiramente inclinada, como se tivesse sido surpreendido por um deslizamento de resina que o engoliu sem aviso. As placas do dorso, ainda visíveis, exibem detalhes minuciosos, rachaduras antigas, marcas de desgaste e até imperfeições que revelam sua idade juvenil. A resina endurecida preservou não apenas a forma exterior, mas também fragmentos de tecido mole, permitindo análises raríssimas sobre sua biologia. Acredita-se que esse tatu tenha ficado preso durante um período de fluxo intenso de seiva, talvez causado por um ferimento numa árvore gigante ou por atividade vulcânica que aquecia o solo. A resina, espessa como breu, fluiu rapidamente, prensando o corpo antes que decompositores pudessem agir, criando uma espécie de fotografia tridimensional fossilizada. E enquanto deixamos esse gigante blindado, eternizado em âmbar natural, seguimos para outra criatura capturada em seu último momento. Desta vez, um colosso gentil engolido por lama vulcânica. Ao nos afastarmos das florestas resinadas da América do Sul, avançamos por um terreno muito mais hostil, uma região que, há milhares de anos, estremeceu sob o impacto de erupções violentas. Foi nesse cenário que uma preguiça gigante, uma das criaturas mais imponentes do Pleistoceno, encontrou seu fim de forma tão abrupta quanto reveladora. Diferente das preservações glaciais ou químicas, esta criatura foi literalmente engolida por lama vulcânica quente, que a sufocou, a prensou e, paradoxalmente, a manteve quase intacta.
A cena é impressionante. O corpo está arqueado para a frente, como se tivesse tentado dar seus últimos passos antes de ser dominado pela avalanche de lama. Os membros dianteiros, enormes e musculosos, permanecem parcialmente estendidos, enquanto as garras, longas, curvas e afiadas, ficaram marcadas na rocha endurecida que antes era lama incandescente. A pele, embora escurecida pela carbonização, ainda conserva padrões de fibras e dobras naturais. O tórax achatado revela a força da pressão que o soterrou, dando ao fóssil um aspecto amassado, quase como se tivesse sido empurrado por um peso colossal. Os pesquisadores acreditam que a erupção tenha ocorrido de forma repentina, liberando ondas de lama quente que percorriam vales inteiros. A preguiça, lenta demais para escapar, foi capturada no exato segundo em que o mundo ao seu redor desabou. O mineral quente envolveu o corpo e rapidamente endureceu, formando um molde perfeito que manteve até a orientação dos pelos queimados. E assim, ao deixarmos para trás essa testemunha trágica de um desastre vulcânico, seguimos para outra criatura surpreendente. Um predador ancestral revelado com seu último jantar ainda dentro do corpo. Ao deixarmos a cena silenciosa da preguiça gigante soterrada pela fúria vulcânica, avançamos novamente para o norte, onde o gelo se torna espesso o bastante para guardar até os segredos mais íntimos da vida e da morte. Foi nesse ambiente congelado que pesquisadores encontraram um cão pré-histórico tão bem preservado que os tecidos internos, inclusive o conteúdo do estômago, permaneciam praticamente intactos após mais de 14.000 anos. O corpo, levemente comprimido de lado, dá a impressão de que o animal foi esmagado por camadas de gelo que, ao se acumularem ao longo de séculos, moldaram sua forma num retrato silencioso do instante final. O focinho ainda mantém a definição das narinas. Os dentes, afiados e brancos, parecem preparados para abocanhar a próxima refeição. A pele, encolhida pela desidratação natural do gelo, delineia perfeitamente os músculos das patas, preservando até a curva suave do peito comprimido. Mas foi dentro do corpo que o verdadeiro tesouro foi encontrado. Restos de carne parcialmente digerida, provavelmente de um grande herbívoro da época. Esses fragmentos permitiram aos cientistas reconstruir não apenas a dieta desse jovem cão, mas também o tipo de relação que ele mantinha com humanos pré-históricos. Há indícios de que já vivia próximo a grupos de caçadores. Acredita-se que o cão tenha morrido soterrado por um deslizamento de neve ou gelo, preso antes que pudesse reagir. O congelamento súbito o selou por completo, criando uma preservação tão fiel que quase parece que o animal apenas cochilou e nunca acordou. E enquanto deixamos esse antigo companheiro repousar mais uma vez nas sombras geladas do tempo, seguimos para o último encontro desta jornada. Uma vítima da própria história do planeta, esmagada pelo evento que encerrou a era dos dinossauros. Ao deixarmos o cão pré-histórico dormindo no silêncio das eras congeladas, viajamos ainda mais longe, para um momento em que a Terra inteira parou. Há 66 milhões de anos, o impacto do asteroide que encerrou a era dos dinossauros desencadeou uma sequência de eventos tão violentos que até criaturas aquáticas foram surpreendidas no instante exato da morte. Entre elas, um peixe fossilizado de forma tão perfeita que parece ter sido prensado sob uma placa de concreto. E, de certa forma, foi. O animal foi esmagado pela queda brutal de cinzas vulcânicas e sedimentos lançados à atmosfera após o impacto, que desabaram sobre rios e lagos como uma avalanche de poeira quente. O corpo desse peixe, encontrado em camadas de rocha fina e compactada, revela detalhes impressionantes. As escamas permanecem alinhadas, as nadadeiras estão abertas como se ainda estivessem tentando vencer a correnteza, e a cabeça apresenta um achatamento nítido, resultado da pressão absurda exercida pelo acúmulo rápido de sedimentos.
Em alguns fósseis, é possível ver até fragmentos microscópicos de vidro originados do impacto, presos entre as brânquias, indicando que a criatura inalou partículas lançadas pelo próprio evento que devastou o planeta. Os cientistas acreditam que esse peixe tenha sido surpreendido por ondas sísmicas e turbulências repentinas na água logo após o impacto. Instantes depois, uma chuva de cinzas misturadas com detritos caiu sobre o rio, soterrando-o tão rápido que até os últimos movimentos da cauda foram eternizados na rocha. O resultado é um fóssil que parece uma fotografia, capturado no segundo exato em que a história da Terra mudou para sempre. E assim encerramos nossa jornada por 9 criaturas que desafiaram o tempo. Corpos esmagados, congelados, prensados e silenciosamente preservados. Cada um deles nos lembra que, mesmo diante da destruição, o passado encontra maneiras surpreendentes de permanecer vivo.